Olá, meu nome é Guilherme e eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal de Goiás. Pertenço ao Laboratório de Bioengenharia e Biomecânica, que é coordenado pelo professor Marcos Fraga Vieira. Estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é o estudo da estimação da variabilidade coordenativa entre os segmentos pelvis-coxa durante a marcha em diferentes velocidades em jovens sedentários e ativos. A coordenação e a variabilidade da coordenação podem fornecer a medida da flexibilidade ou adaptabilidade do sistema motor do indivíduo. A vector coding é uma técnica não linear comum para quantificar a coordenação e a variabilidade da coordenação sob perspectiva de um sistema dinâmico, levando em consideração a coordenação intersegmentar. A vector coding mede a interação dinâmica contínua entre os segmentos, determinando a orientação do vetor entre dois pontos de instantes adjacentes ao tempo em um diagrama ângulo-ângulo e fornece uma visão adicional para a dominância de um segmento sobre o outro. Neste estudo, a técnica de vector coding foi utilizada para testar seu uso potencial em detectar a influência do nível de atividade física do indivíduo e da velocidade da marcha. O objetivo do presente estudo é analisar a variabilidade da coordenação dos segmentos pelve e coxa durante a marcha em diferentes velocidades, velocidade de caminhada preferida, PWS ou VAS, 120% da PWS e 80% da PWS, em jovens sedentários e praticantes regulares de atividade física usando a técnica de vector coding. Os métodos. Os participantes foram agrupados conforme mostrado no slide. Os jovens foram classificados como ativos se praticassem atividades físicas regularmente pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia. E os participantes caminharam durante 1 minuto em uma esteira de velocidade uma esteira na velocidade de caminhada preferida, a 80% dessa velocidade preferida e 120% dessa velocidade preferida em uma ordem aleatória. Os dados cinemáticos foram coletados usando o modelo plug-in gate de corpo inteiro da Viacom e 10 câmeras infravermelhas a 100 Hz. A variável analisada foi o ângulo de acoplamento do par segmentar pelvis-coxa para 15 passadas, normalizado com 100 pontos cada uma, a cada 1 minuto de caminhada. 4 fases da marcha foram selecionadas. Primeiro, duplo apoio, apoio simples, segundo, duplo apoio e fase de balanço. Os dados cinemáticos foram filtrados usando um filtro Butterworth passa-baixa de 4ª ordem, 0 lag, com a frequência de corte de 10 Hz. A estatística circular foi usada para calcular a rotação de cada segmento em cada amostra, conforme apresentado na figura. Então, na figura ao lado aí nós temos um exemplo de estatística circular que foi feito para os segmentos para as articulações do joelho e tornozelo. E abaixo nós temos uma espécie de um histograma que representa a quantidade desses dados que foram capturados na figura de cima. E aí nós temos um gráfico ângulo-ângulo correspondente, que em seguida o próximo passo do vector coding é calcular os valores desses acoplamentos desse gráfico ângulo-ângulo. A tabela e a figura mostram como interpretar o ângulo de acoplamento com relação aos segmentos analisados estarem em fase ou antifase, com predominância em um segmento ou outro. Então nós temos a tabela aí, o ângulo gama, que é o ângulo de acoplamento que nós estamos avaliando. Se, por exemplo, ele estiver entre 22,5 e 67,5, nós temos um padrão de coordenação em fase. E assim vai. E no gráfico ao lado, nós temos um gráfico que mostra qual que é o ângulo da tabela de uma forma diferente, né? Então nós temos segmento distal ou proximal, ou predominância fase e antifase. Análise estatística. Os dados foram analisados e ajustados a um modelo de análise de variância de medidas repetidas com delineamento misto e 2 fatores, grupo e velocidade, além da interação grupo e velocidade.
Então nós temos três coisas que foram analisadas: os fatores grupo, o fator velocidade e a interação entre os fatores do grupo e velocidade. Caso os efeitos principais ou de interação fossem significativos, testes post-hoc com correção de Monferroni foram utilizados. A figura, já nos resultados da discussão, a figura apresenta um gráfico típico de pares de segmentos pelvis-coxa. Os traços são o ângulo de acoplamento de cada grupo: linha cheia para praticantes e linha tracejada para sedentários. Observe que durante a maior parte do ciclo da marcha, os segmentos analisados estão em fase. As fases de duplo apoio apresentam a maior variabilidade de coordenação. Com relação à variabilidade de coordenação, diferenças estatísticas foram encontradas somente para a velocidade. Não houve resultados significativos para o grupo ou efeito de interação grupo e velocidade. A variabilidade de coordenação significativamente maior foi observada na fase de segundo duplo apoio, nas velocidades 120% da PWS e 80% da PWS, sendo maior em 80% da PWS. As maiores diferenças foram observadas para a fase de balanço. Em todas as fases, os segmentos pelve e coxa operaram no padrão em fase. E aqui nós temos uma figura que mostra a distribuição dos padrões de coordenação. Observa-se que a pelve é preponderante em relação à coxa e esses segmentos trabalham em fase. Não há diferenças significativas entre os grupos. Parece que a atividade física, como discussão e conclusão, nós temos que, nos parece, pelos resultados apresentados, que a atividade física praticada na intensidade dos participantes desse estudo não causa alterações detectáveis na coordenação pelvis-coxa. Por outro lado, a variabilidade da coordenação para o segmento pelve-coxa foi significativamente maior em 80% da PWS durante o segundo duplo apoio e fase de balanço. A segunda fase de duplo apoio corresponde à fase de push-off no lado analisado, sugerindo que a coordenação pelve-coxa fica comprometida por velocidades menores, apresentando maior variabilidade. Como conclusão, somente a velocidade da marcha influenciou na variabilidade coordenativa e não o nível de atividade física. As maiores diferenças foram observadas em 80% da PWS, nas fases de segundo duplo apoio e balanço. Os resultados sugerem que as velocidades mais baixas impõem maiores demandas ao sistema neuromuscular. Aí nós temos alguns espaços da nossa Universidade Federal de Goiás, para que vocês conheçam um pouco. E nós agradecemos aos órgãos de fomento que incentivaram essa pesquisa, além das universidades, dos coautores que fizeram parte dela. Eu agradeço e muito obrigado por assistirem a apresentação.